A raça humana, comedora dos seus próprios semelhantes? Humano comendo humano? Ou isso é algo desumano? Não, senhor. Ao longo dos anos, a cultura indígena desenvolveu regras de preservação das suas espécies, ou mesmo liquidação, liquidar, exterminar seu próprio semelhante, de formas bastante interessantes. Dentre elas, nós já vimos capítulos falando sobre infanticídio. Enterrar bebês vivos, que coisa tremenda. Ouvimos falar do suicídio, e temos outros capítulos à frente que vai abordar com mais determinação a cultura indígena que acredita que o homem tem 3 almas, uma cultural, espiritual e outra material, onde o indígena, vendo que não tem mais alimento para suas 3 almas nesse plano, ele entra por essa porta que Deus inventou, chamado morte, que ela liberta ele desses sofrimentos, de dores e de tristezas e transporta ele num plano, mas é aqueles que a cultura indígena entende que tem que ser transportada para o outro plano através deles sendo a ferramenta desse transporte, ou seja, liquidando o inimigo. E o mais, chegando ao ponto de cometer o que alguns acham ser canibalismo. Ou seja, você comer a carne de outra pessoa. Na verdade, a palavra técnica para essa prática de comer o corpo do outro, literalmente, arrancar um pedaço e devorar, seria o que chamaríamos de exocanibalismo ou exofagia, que seria o ser humano comendo a carne de outros. É lógico que os índios tupinambás, que fizeram história nos diários de Hans Staden, de 1548, onde ele escreve com muita propriedade que assistiu os tupinambás devorando, comendo seus inimigos. Ali não demorou muito para os franceses, que eram amigos de tupinambás, perceber que os tupinambás comiam os portugueses, os pirós, os espanhóis, mas nunca quiseram comer os franceses, porque eram vistos como parceiros, amigos, que ajudavam no escambo, trocando anzóis a troco de ouro. Pega o ouro aí, me dá anzóis, facões, enfim, não davam armas de fogo, até mesmo por causa das guerras que poderiam se revoltar contra o europeu, que era o cara que estava vindo para cá. Não era o mesmo tratamento dado aos portugueses, chamado de piró, porque eles viam com claros olhos e queriam tomar as terras. O tratamento era severo, como se fosse dado a um inimigo. Na verdade, os indígenas guaranis da minha etnia antiga também comiam carnes humanas. Não eram só os tupinambás. E muitas outras etnias, como podemos ver um testemunho no meu livro, Índios, que ocorreu em 2013, dos indígenas da região do Mato Grosso, que comeram também, em pleno século XXI, a carne de um dos elementos que invadiram, venderam parte do território dos indígenas, Calapalo, e disseram que os indígenas tinham que sair. Disseram que não, mandaram os jagunços lá, houve um conflito, mataram 19 indígenas, parentes, e esses conseguiram arrastar lá para dentro um dos feridos por flecha, e à noite fizeram um ritual. Eu fui o primeiro a perguntar que gosto tinha essa carne humana. Isso era, a carne humana é horrível. Assada ela não pega gosto, é meia dura, mas é prazerosa, porque você está comendo a carne daquele cara que matou teu tio, tua avó, tua mãe. Então essa índia que eu cito no livro comentou dizendo a carne é prazerosa. É esse prazer que os tupinambás, os guaranis antigos sentiam ao comer a carne do inimigo. Porque eles entendiam, primeiro, não comiam inimigos fracos, não comiam carnes de mulheres, não comiam carnes de adolescentes nem de jovens. Eram só de guerreiros respeitados na guerra. Também não era considerada essa prática de comer a carne do inimigo como um cardápio diário. Por isso que os indígenas não aceitam o chamado de canibais. Não. Canibal não. Eu não como a carne dos meus parentes, mesmo depois de morto. Por sinal, os índios ainda hoje, chavantes, têm um ritual interessante. Abrem uma cova rasa de 2 palmos, põem um morto ali e aí assam com madeiras em volta.
aquele pó que fica misturado com babosa, pegam na cuia aquele pó e comem o pó cremado do seu próprio parente. Por quê? Ele acredita que aquele fogo queimou a covardia, a burrice, todos os defeitos daquele ente querido, mas ficou no pó que ele extraiu da terra. Naquele pó é tudo que ele comeu, que ele deu saúde, é os sais minerais, é a água, é o cálcio, é o ferro, é o alumínio. Tudo que absorveu, que deu vida a ele, saúde, está naquele pó. Então eles comem, que seria uma maneira de eu estar absorvendo virtudes do morto, em pleno século XXI. Exatamente. Se eu tirar um leão da África, ele não vira gatinho porque veio para o Brasil, ele é leão. Se eu tirar um alemão da Alemanha e vir para cá, ele não vai virar brasileiro, continua alemão. Se você tem um índio na aldeia ou na cidade, ele pensa como índio porque ele é um índio, ele é indígena. Então, as culturas sofreram-se transformações e restrições por causa da influência da sociedade, leis, igreja, religião e outras coisas mais, troca de saberes, mas a essência ainda continua a mesma. Então, termino. Você comer seus próprios parentes é chamado de endocanibalismo, coisa que aconteceu sim na África há muito tempo. A gente vê os bárbaros, né, que comiam bebês em rituais e tal. O povo de lá também fazia isso. E os indígenas aqui não são diferentes. Acreditavam que comendo os inimigos absorveriam então a força. Se eu comer o braço de um guerreiro forte, aquela força vem para ele. Se eu quiser absorver todos os seus conhecimentos, eu vou disputar quem vai comer a cabeça. Isso faria dele mais inteligente. Ele partia do simples exemplo que Deus deixou de que se eu comer muita carne de porco, eu absorvo a vitamina do porco. Se eu comer muito peixe, eu vou adquirir o cálcio, porque o peixe é rico em cálcio. Ele entendia que comendo o inimigo, que seria então a carne do outro, a exocanibalismo ou exofagia, ele adquiriria então a força do inimigo. Hoje, em nossos dias, nós vemos que ainda existem algumas etnias que continuam cometendo essa prática, que a gente evita denúncias ao Ministério para evitar que essas notícias cheguem de forma tão clara e polêmica nas mídias. Mas aqui você está no programa Sustentabilidade, onde ele mostra a cultura indígena na sua essência, como ela é. Os índios nunca foram canibais, porque aprendem desde cedo que essa arcada dentária Deus não fez para comer carne, foi para comer folha. Os indígenas são geralmente herbívoros, comem raízes, mandioca, não muito peixe, na época de comer peixe. Porque os animais que Deus quis que comesse carne, nós aprendemos na nossa cultura indígena que Deus fez nascer com presas, como a onça, o leão, o lobo, para rasgar a carne. E os animais que são mais tranquilos, que vivem mais tempo, que não têm células cancerígenas, como a vaca, tem arcada dentária como a nossa, os seres humanos, cavalo, a anta, são animais que são mais tranquilos, animais nervosos, como a onça, o lobo, se alimentam de carne, mas eles também não costumam comer seus próprios parentes, não come o outro. Assim também, os indígenas são povos muito bons. Suspeito falar, visite nossas aldeias, são povos pacíficos, porque eles são herbívoros, não são carnívoros.